Eu acho que uma das dúvidas mais cruéis, assim, que costumam acometer as famílias, principalmente quando o idoso começa a adoecer ou já está doente há muito tempo, é a questão das casas de repouso. Muitos familiares acabam entendendo como abandono e outros familiares acabam entendendo como uma ajuda a mais, certo? Nós entrevistamos aqui o presidente da Abrás, da Foi aluno dele, é verdade, foi doutor aluno Fábio. doutor Sim. Fábio. E ele deu a opinião dele sobre as casas de repouso e os profissionais também que cuidam dos idosos ali seja no domicílio do idoso ou na casa de alguém. Ele se demonstrou favorável, que disse que é bom mesmo, porque não sobrecarrega tanto a pessoa que costumava cuidar dela, ali, seja um familiar, seja um amigo próximo. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre as casas de Olha, repouso. primeiro é o seguinte, olha, muitas pessoas vão envelhecer com dificuldades, Uhum. precisando de ajuda. Tem umas pessoas que vão viver sozinhas, vão ficar tranquilo, essas pessoas podem viver aonde elas quiserem, com quem elas quiserem, como elas quiserem. Então, qual é o melhor lugar para esse idoso funcionalmente independente, capaz viver? O lugar que ele quiser, que ele quiser. Tá certo? Porque ele tem autonomia e tem independência. Só que esta realidade não é para todos. Nós temos pessoas que vão ter dificuldade, vão precisar de alguém para cuidar do remédio, alguém para cuidar da comida, alguém para cuidar, para ajudar no banho, por várias doenças. Bom, eu tenho o quê? Como é que a minha família é composta? Eu tenho um cônjuge, uma esposa, um esposo que tem condição física. Ele pode cuidar de mim. Eu tenho 5, 6 filhos, sendo que 2 têm uma disponibilidade, eles podem cuidar de mim, se for isso o desejo. Só que nós temos que lembrar, as famílias são pequenas agora. As pessoas estão 1, 2 filhos, e muita gente não tem filho nenhum. Então, aquilo que a gente tinha como modelo, ele não existe mais para todo mundo. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Então, a maioria das pessoas... Então, ó, eu não tenho independência e não tenho autonomia. Eu estou comprometido e preciso de ajuda. Essa ajuda dentro do meu núcleo familiar é insuficiente. Evidentemente que eu preciso de um lugar que tenha uma estrutura para mim. O grande problema é que isso que a gente chama de instituição de longa permanência para idosos, que a gente chamava de asilos, eles foram construídos historicamente no Brasil para juntar gente doente mental que não tinha família, que estava na rua. E virou um reservatório de pessoas. Só existia o filantrópico e pessoas com doença mental, com doença com dificuldade. Então, este é o modelo que as pessoas abominavam. Mas nós precisamos de uma sociedade onde se construa outras opções, tanto do ponto de vista do SUS, né, da gestão pública, porque muita gente não tem dinheiro para pagar. Então, as prefeituras precisam fazer. Antes fazíamos hospitais, hoje temos que fazer instituições de longa permanência, porque as pessoas vão passar esse tempo aí. Serve Tá de bem? prevenção. Exatamente. Também, né? E tem no privado. Nos países desenvolvidos, de cada 10 pessoas, 6 passam os últimos anos dentro dessas instituições. Então essa vai ser a nossa realidade. Sim. Então nós precisamos mudar o conceito. Que bom que vocês estão colocando isso, que vocês estão falando sobre isso. É importante as pessoas escutarem e para começar a pensar aonde eu posso e aonde eu consigo viver. E com a ajuda de quem, tá certo? E um filho que tem lá, angustiado porque foi levar a mãe para uma instituição, não se sinta culpado, porque ela pode estar ali em condições melhores do que na sua casa bacana, no quarto isolado, com um cuidador o tempo inteiro,
que normalmente perde a paciência, a gente perde paciência até com o filho, não vai perder paciência Conhecido, né? Exatamente. Então, assim, é muito melhor uma instituição mais organizada, onde tem já princípios, que tem todo um jeito para se cuidar desse indivíduo idoso. Lógico que para isso nós precisamos ter disponibilidade, nós temos que ter acesso, então nós temos que conversar sobre isso. Essa ideia precisa ser desconstruída na nossa cabeça. Importantíssimo falar isso. Acho que muita gente passa por esse contexto, né? E acha que acaba sendo um abandono, né? Muita coisa tá... É um sofrimento. Agora... Eu já vi muitos casos muito bacana, que mudaram a vida. Sabe assim, conseguiu ter uma relação com a mãe muito melhor. Sim. Depois que levou a mãe para lá, porque ela ficou bem cuidada, ele também não... Porque assim, tem sentido você destruir o seu casamento para cuidar da sua mãe? Assim, é uma coisa difícil. Não pode desvestir um santo para vestir o outro. Ou a gente vive todo mundo em harmonia e tal, mas se eu não consigo nem ter condição de trabalho, nem afeto, nem no meu núcleo familiar, como é que eu posso querer ajudar alguém? Eu não vou estar ajudando. E muitas vezes a instituição é a solução. É a hora que o racional e o emocional começam a conflitar, né? Sim. O racional é o quê? Você colocar numa instituição, claro, se você tiver condições financeiras. Sim. Mas daí tem a questão emocional também. Minha mãe, meu pai, não vou largar lá. É a sensação. O cuidador, de maneira geral, ele tem culpa, né? O cuidador, ele tem culpa. O indivíduo que está no cuidado. Por exemplo, aquele casal onde um ficou com demência e o outro tá bom. Então, essa pessoa que cuida dele, poxa vida, ela fica com o saco cheio, fica cansado de limpar o cocô, o xixi, fica cansado de acordar no meio da noite. Tudo bem, a pessoa fica cansada, sobrecarregada, não tenha dúvida nenhuma. Só que tem ainda outros sentimentos. Por exemplo, será que é justo eu lá na formatura do meu netinho, se ele vai ficar aqui? Quer dizer, eu posso ser feliz em algum momento e ele não pode estar aqui? Isso é uma culpa boba. Por que, se nós combinamos de estar junto, por que ele está doente e eu não? E outra coisa, o indivíduo cuidador sente saudade. Eu sinto saudade daquele meu marido que era daquele jeito. Aqui com ele é diferente. Então, é difícil pro cuidador. Né? É difícil para o cuidador, não é fácil. É um desafio muito grande ele cuidar de alguém, porque ele acaba se descuidando. Tanto é que as estatísticas mostram que, do ponto de vista de doença física, o cuidador sobrecarregado sofre muito mais do que o próprio paciente. Acho que, vendo assim na realidade do meu avô, é muito isso, assim, acabava sobrecarregando muito o meu tio, que morava com meu avô e minha avó, Tanto é que depois eles acabaram contratando um cuidador, uma cuidadora, né, no caso, mas na casa. Então, melhorou um pouco a situação, mas o estresse ainda é o mesmo, né? Porque você tá lidando ali todos os dias e às vezes o cuidador, ele, por mais que ele consiga, ele tente fazer tudo por conta, às vezes acontece da minha avó querer ajudar e essa intimidade, eu acho que até mesmo assim, fazendo um comparativo por exemplo, morava com os meus pais, agora não convivo mais morando, a convivência melhorou. Sim. Você não briga mais, poucos momentos no final de semana você vai encontrar sua família, você vai ficar brigando. Sim. Então fazendo esse comparativo, acho que é bem parecido com isso, né? Porque daí, a partir do momento que você coloca o idoso numa casa que é preparada para isso, que vai cuidar bem do idoso, por exemplo, minha avó poderia ter tido uma relação de final de vida com meu avô muito mais sem dúvida, e tranquila. Inclusive no ambiente onde os dois pudessem estar numa mesma instituição. Exatamente. Que acontece isso nos países desenvolvidos. Mas por que nos países desenvolvidos eles têm isso com clareza? Primeiro que eles envelheceram muito mais lentamente. Né? Na França, nos Estados Unidos, assim, a quantidade de velhos foi aumentando bem devagarinho. Eles foram se acostumando. Quando chegaram os velhos aí para ser atendidos, a questão da doença na criança já tinha sido resolvida. As questões mais básicas de saneamento básico, de esgoto, já tinha sido resolvido. Aí tínhamos o desafio de resolver essa questão do envelhecimento. Nos países menos desenvolvidos como o nosso país,
esse processo de transição foi muito rápido. Foi um monte de velho de uma vez só que foi aumentando. Nós não tínhamos resolvido nem esgoto, não tínhamos resolvido nem vacinação em criança. Tinha um monte de coisa, o boleto para pagar ali embaixo da sociedade. E nós tínhamos um monte de idosos ali. Então nós não resolvemos, nós estamos ainda tentando resolver a ocupação de hospital. Então, para a gente avançar depois para uma instituição, para a condição de vida. Então, a gente só vai conseguir, porque os países que se desenvolveram conseguiram fazer isso, mas precisamos conversar mesmo, né? É quebrar esses preconceitos que a gente tem. E é por isso que o Conversaria tá aqui, né, meus amores? Ô, doutor, muito obrigado por mais um episódio aí com a gente. Geralmente, quando termina o episódio assim, a gente costuma falar pros entrevistados, né, que é importante ter esses contatos assim de quando precisar, é só chamar que vem e grava aqui com a gente. E o senhor, inclusive, é um deles, tá? Não sei se o Bruno te falou, mas o senhor é um desses aí, que quando a gente precisa, a gente chama, porque a gente sabe que vai ser um bom episódio, a gente gosta de trazer pessoas com conhecimento e também referência naquilo que vai falar. Perfeito. Eu me sinto muito à vontade aqui, vocês liberam a minha alma aqui, né? É diferente, né? Então, assim, a capacidade que vocês têm de cutucar e me deixar à vontade faz com que eu consiga me expressar, né? Consiga mostrar exatamente o fruto de 35 anos estudando o envelhecimento e vivendo isso, né? E como eu acho importante jovens como vocês pautarem isso, entendeu? Colocar isso e brilhar os olhos, né? Porque o pessoal de lá não vê, mas eu vejo aqui. Os olhos de vocês brilham quando vocês falam de envelhecimento, tá certo? Isso é sensibilidade, isso é um avanço, né? Ter jovens como vocês, aonde o envelhecimento toca o coração de vocês.